Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Fala aí, Jô, aqui pela rede Connect TV. Continuamos no mundo todo com a pandemia provocada pelo coronavírus. E o Fala aí, Jô, como em todos esses últimos dias, nós estamos falando sobre tudo isso, mas também trazendo uma mensagem de paz, de otimismo, de união para todos. E o nosso convidado dessa noite é o padre Edilberto, da paróquia São Francisco de Assis, ali no Jaguaré. Padre, seja muito bem-vindo aqui ao Fala aí, Jô, dessa noite. Obrigado, Jô, pelo convite, a oportunidade de estar aqui, trazendo também, neste contexto de tanto sofrimento, de tanto estresse, do recolhimento das famílias, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de amor. Padre, primeira coisa que eu queria perguntar para o senhor, o que está acontecendo no mundo? Eu gostaria de ter a resposta, viu, Jô? Como eu gostaria de ter esta resposta. Mas se nós fizermos uma leitura na ótica da fé, não caindo nessa leitura, às vezes, que se faz tanto com relação à predestinação ou castigo de Deus, poderíamos olhar também numa perspectiva cristã de uma mensagem também, né? Até que ponto o homem de fato está voltado para Deus, né? Talvez uma pergunta como esta nos leve a buscar uma resposta mais coerente. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O Papa Francisco tem dado um exemplo durante todo esse período, né? Apesar da idade, da sua saúde debilitada pelo problema no pulmão que ele teve. Esse é o papel do maior líder religioso do mundo, levar a fé, levar a esperança a todos os fiéis do cristianismo? Com certeza, Jô, porque na verdade a imagem do Papa, ele é o símbolo da unidade cristã, ele também expressa esta orientação, né? Esta postura de que os cristãos olhando para o Papa, aquela imagem mais emblemática, mais forte, que nós curtimos ultimamente, ele celebrando naquela praça São Pedro, vazia num dia chuvoso, com dificuldade também de se locomover, pelo um desgaste que ele tem no quadril, né? Então isso mostra a perseverança, a imagem do Papa diante daquela cruz, né? Que curou também a pandemia em Roma, na Itália. Então a gente vai tirando desta postura do Papa uma mensagem de esperança, né? Para que as pessoas de fato olhem para o nosso líder neste mundo, né? O nosso Papa Francisco, simpático, amoroso, comunicativo, esta mensagem, né? Essa mensagem, para não se desesperar. E nós temos visto também nesse momento uma certa reinvenção da igreja, né? A gente tem visto que a igreja, assim como as escolas, como diversos outros setores, a igreja tem se reinventado, né? Assistindo com missas virtuais, com encontros através da televisão, e até foi um grande teste agora na Páscoa, né? Como que o senhor tem visto essa reinvenção da igreja durante esse período? Olha, a igreja, apesar de Jesus Cristo nos ensinar pela palavra, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. A nossa igreja, ela está inserida num contexto histórico, político, social. Então ela não é uma instituição diferente das outras, né? Por mais que seja religiosa, que tenha a sua matriz em Roma, sob a liderança do nosso Papa Francisco, mas ela está inserida também e ela não poderia ser diferente de muitas outras instituições. Nós precisamos, muito diferente, né? Eu agora acabei de completar 10 anos de padre, então foi uma primeira Semana Santa que eu celebrei muito diferente, um aperto no peito, alguns momentos até vontade de chorar, olhando para uma tela fria de um celular, imaginando que ali poderiam ter tantas pessoas, e aí nós vamos sobre a coordenação aí do cardeal Dom Odilo Pedro Scherri, nosso bispo, arcebispo aqui em São Paulo, nosso cardeal, nós vamos tomando algumas direções para que a igreja se mantenha.
Não podemos parar. Nós vamos continuar sim. A obra é de Deus e ela vai ter que continuar. Nós vamos continuar. O senhor falou da missa de domingo e eu estava ali assistindo a missa e ali tinha 320 visualizações em média durante todo o período da missa. É muito mais do que estaria na igreja, né? Isso mesmo, isso mesmo. Interessante, eu vi uma mensagem, alguém me mandou nesses grupos de WhatsApp, alguém me mandou uma mensagem, assim, fazendo até uma brincadeira entre duas imagens, né? A imagem de um anjo mau, sei lá, alguma coisa assim, dizendo assim, eu mandei... Falando com Deus, né? Eu mandei a pandemia e fechei as tuas igrejas. E ele dizia assim, ao contrário: não, você não fechou a minha igreja. Eu abri uma igreja em cada família. Então, é um sinal de Deus para que, de fato, nós percebamos, assim, essa presença de Deus na igreja doméstica, né? Na igreja familiar, aonde de fato as famílias se encontram, né? É diferente, mas no momento é o necessário e é suficiente nós estarmos assim. É difícil, é difícil. Eu estava olhando também, aqui concluo a minha resposta, após a missa, mais ou menos umas 2 horas, tinha mais de 3.000 visualizações. Então, a nossa paróquia, num final de semana, com 6 missas, ela chega aí, o máximo 2.000 pessoas, ou 1.500, por aí. Então, 2 horas, mais de 3.000 visualizações. É um alcance que vai além das fronteiras da paróquia, com certeza. Isso quer dizer que tem sido um grande desafio também estar em cada casa, né, padre? É verdade. Uma coisa é você comunicar uma mensagem para quem você está vendo, para quem você está sendo visto por elas ali. Há uma reciprocidade na comunicação. Quando você comunica pela tela, o Facebook da paróquia, o Instagram, você não sabe qual a reação que está do outro lado, né? Então, menos de 1% dá um retorno. Tira uma foto diferente, então, do computador, da televisão, e mostra, dá um retorno, mas é menos de 1%. Então, é diferente, porém, o alcance da mensagem vai muito além daquilo que nós imaginamos. Então, uma resposta também nesse contexto, como até fruto, né, benéfico desta pandemia, se assim podemos dizer, é a utilização da tecnologia para a evangelização. E era interessante também durante a missa de domingo que a interação era muito grande. As mensagens que chegavam ali, elas iam, os fiéis todos estavam interagindo bastante, né? Então não era somente visualização, né? Então, claro, devemos ressaltar aqui os retornos imediatos, né? Porque como nós não estávamos preparados, nós não nos programamos para isso, então nós tínhamos transmissões muito esporádicas, pontuais, mas nós agora fomos obrigados a nos utilizarmos desse meio tecnológico. E como as pessoas ali, né, uma pessoa da PASCOM, da Pastoral de Comunicação da nossa paróquia, ela está cuidando ali da transmissão para que chegue com qualidade às famílias. Quando isso não acontece, vem a mensagem durante a transmissão da missa. Olha, o celular não está muito centrado. Olha, tá meio torto. E ali a pessoa imediatamente vai manuseando e tentando. Isso mostra, então, um retorno imediato. Então, nós não nos programamos, nós não esperávamos, e agora, assim, positivamente, fomos obrigados a nos utilizarmos deste meio para chegar o Evangelho às casas, às famílias, com algumas orientações: Domingo de Ramos, Sexta-feira Santa, Adoração da Santa Cruz, a quinta-feira, a missa do lava-pés, e ali nós tínhamos uma orientação: um copo com água, uma vela acesa na família, uma cruz no centro da casa. Nós íamos tentando utilizar daqueles símbolos que as famílias têm em sua casa, que às vezes até passavam despercebido, agora ocuparam, assim, na comunhão com a nossa igreja, um lugar central. Eu até ia falar isso com o senhor. Nós passamos aí pela Quaresma, a Páscoa, né? Tivemos o Domingo de Ramos, a semana retrasada. Quer dizer, tudo isso é um momento normalmente muito importante para a igreja.
E como foi passar por tudo isso sem poder ter ali o contato com os fiéis? Olha, por um lado muito difícil, porque na verdade a liturgia da Quaresma com a Semana Santa, ela está assim no centro da vida cristã, no centro da igreja. Nós iniciamos a quarta-feira, a Quaresma com a quarta-feira de cinzas, aquela mensagem bonita, a unção, para que as pessoas ali fizessem com a coerência da palavra de Deus, os ensinamentos da igreja, fizessem um itinerário, né, uma caminhada quaresmal para celebrar uma Semana Santa, né, fazendo jus ao nome, uma semana que de fato fosse santa. E de repente corta-se todo este itinerário, esta caminhada, tomando uma nova direção, uma nova direção. Então é muito difícil celebrar a missa do lava-pés sem ter quem lavar os pés. Celebrar a Sexta-feira Santa, então, com a bênção, que são 3 momentos, né? Então, a celebração da palavra, a procissão da cruz, com o beijo da cruz, e a Eucaristia. Então, a liturgia da Sexta-feira Santa são divididas nesses três etapas. E, de repente, nada disso. O padre, sozinho, com o diácono, ali sem poder beijar a cruz no lugar, ali ao lado do altar, muito difícil, muito difícil. Imagina, tocar o sino da igreja no domingo da ressurreição, no sábado a missa do fogo, domingo de Páscoa, o povo vindo de casa. É difícil, é muito difícil. Mas nós assim fomos na fé, fomos com a força da liturgia da igreja, da palavra de Deus. Nós sobrevivemos, estamos firmes aí, estamos firmes. E nesse momento, inclusive, né, o período da Quaresma, o jejum, parece que o jejum foi justamente do contato humano, né? É, um jejum do contato humano e uma Quaresma de fato, né? Eu lembrava os fiéis da paróquia São Francisco que a Quaresma com a Semana Santa é um período mais de silêncio, de recolhimento. Eu lembrava tanto isso. E eu até dizia, vocês perceberam que aqui no ambiente da igreja, nós não temos jarros de planta com rosas, então tira-se as rosas, tira então o brilho, coloca a cor litúrgica, o roxo, que é uma cor penitencial, é a cor do silêncio, não se canta o hino de louvor ao longo da Quaresma e ali nos dias da Semana Santa, não se canta, né, com exceção do Sábado Santo, né, o domingo da ressurreição, da Páscoa, mas não canta. E eu dizia, é momento de recolhimento e de silêncio. Poderíamos dizer que, olhando sobre a vontade de Deus, aí conduzindo a humanidade, foi uma Quaresma de fato, uma Quaresma de fato. E talvez seja a melhor forma de nós enfrentarmos tudo isso, olhando e colocando sobre a vontade de Deus. Aliás, né, padre, o primeiro caso do coronavírus foi anunciado justamente na quarta-feira de cinzas, quando se começava a Quaresma, né? Isso mesmo. Então, assim, foi apresentado publicamente, né, o primeiro caso. E aquilo foi, assim, invadindo o nosso espaço, a igreja. Qual seria a tomada de decisão dos governadores estaduais, municipais, as autoridades, se perguntando qual vai ser a direção. E aí, claro, como a Europa já estava explodindo também, aí começando a Itália, então a igreja ficava se perguntando, será que aqui também nós vamos chegar? E aí começavam as mensagens entre nós, padres, os bispos, e qual vai ser a direção? E aí decreto do presidente, depois veio outras orientações, e aí nós fomos assim, dominados por uma insegurança enorme. Porém, Dom Odilo, o nosso cardeal, sempre dizendo, calma, não vamos nos precipitar, vamos devagar, vamos consultar as fontes fidedignas para dar um direcionamento. E chegamos ao que estamos hoje, igrejas fechadas, as secretarias fechadas, com portas fechadas, estamos na fé, na fé. Bom, pessoal, o papo está muito bom, mas a gente precisa fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais e já a gente volta aqui com o Padre Edilberto falando sobre esse momento em que o mundo todo vive. Até já!
Estamos de volta com Fala aí, Jô, dessa noite, entrevistando o padre Edilberto, da paróquia São Francisco de Assis, e trazendo uma mensagem de paz e toda a visão da igreja também sobre esse momento único que nós temos vivido em todo o mundo. Padre, a gente estava falando aí sobre essa reinvenção da igreja, mas vamos falar um pouquinho também sobre o que tem atingido, né, a própria igreja e todos os outros setores, principalmente os médicos também. Como tem sido, para os padres esse momento? Eles estão reclusos, eles estão atuando, as igrejas estão fechadas, mas a vida continua, né? Eu tenho dito isso, Jô, até mesmo como um apelo aos fiéis que olhem para a igreja, mesmo fechada, mas que olhem para a igreja, porque de fato a igreja está fechada, mas está funcionando, está funcionando. Eu lembrava aos nossos fiéis da paróquia São Francisco de Assis, no Jaguaré, que os funcionários não foram demitidos. E recebendo a orientação, então, do cardeal, da procuradoria arquidiocesana, eles orientavam os padres a manter os funcionários, sobretudo se tem alguém que é do grupo de risco, em casa. Porém, o salário pago integralmente, né? Isso é uma posição até bonita da própria igreja para proteger e amparar aquelas famílias que dependem disso para viver, né? Isso é claro. Mas lembrando aos fiéis que eles precisam, né? A gente traz até como apelo que eles precisam contribuir. Nós não temos outro meio para manter toda a nossa estrutura funcionando, senão contando com a generosidade e a participação dos dizimistas, das pessoas de boa vontade. Isso eu trago como mensagem a eles, através de gravações de mensagens, disponibilizando os dados bancários da paróquia na transmissão da missa ao vivo e, claro, tentando assistir os doentes, com muita solicitação de presença do padre em velório, com todas as precauções necessárias, segundo a orientação da OMS, né? Mas atendendo as famílias. É um momento de dor que a igreja não pode estar ausente ali com a sua presença nesse momento, assistindo as famílias que precisam enterrar os seus entes queridos sem poder fazer muita coisa, mas ali às vezes até a presença do padre. E claro, como é do conhecimento de todos, as grandes perdas internacionais, só na Itália, mais de 60 padres mortos assim. Isso é um corte, é um preço muito alto, esta perda humana dentro da estrutura da igreja que já é tão escassa, né? A pessoa do padre. Mas estamos aí fazendo até as nossas orações, colocando nas mãos de Deus, Senhor, toma conta, conduz, como sempre fizemos e agora mais do que nunca, né? Pedindo a compreensão, o entendimento e a participação dos fiéis no apoio para que a obra continue. Passe esta tempestade e voltemos à normalidade aí, segundo o tempo de Deus. Padre, e a gente sabe que nesses momentos de luto, de perda, é justamente da igreja, é justamente na fé que as pessoas acabam se agarrando, né? E o senhor tem sentido muitas perdas na igreja, assim, em relação ao aumento de missas, de encomenda de almas, etc? Sim. Olha, o que eu tenho recebido de mensagens, até há pouco tempo eu via tudo isso assim meio distante, pela televisão, algumas estatísticas, gráficos, e eu ficava vendo e olhando, entendendo um pouco como pesquisas de Ibope e outros meios aí, imaginando, meu Deus, quem foi entrevistado? Mas agora não, agora isso chegou dentro do nosso quadrado, né? Isso chegou no nosso ambiente familiar da paróquia São Francisco de Assis, através de várias mensagens que eu recebo de famílias pedindo para colocar a intenção na missa, né? Já que o padre não pode atender a todos diretamente nos velórios, porque até isso está proibido, está restringido ali, 3 horas de velório e tem que sepultar o mais rápido possível, até o ente querido
com a ausência da família, mas os inúmeros pedidos de intenções de sétimo dia para ser colocado nas missas que são transmitidas pelo Face da paróquia. Então isso sim, aumentou muito isso. Isso quer dizer que esses números que a gente está vendo aí não são tão exatos, né, padre? Bom, mas vamos sair um pouquinho da perda e vamos para aquilo que a gente pode fazer nos dias de hoje. Eu queria ver com o senhor o seguinte: a comunhão virtual, ela é possível? Então, é verdade que a igreja tinha uma orientação até há pouco tempo, sem estar aí preparada, porque era algo que ninguém previa, né? Mas a igreja sempre pedia a orientação, a comunhão presencial. Então é o momento que o padre apresenta o corpo de Cristo e o fiel consente em receber, né? Quando o padre diz corpo de Cristo, o fiel na presença do padre ou do ministro designado por ele, o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, o fiel responde amém, ou seja, assim seja, eu aceito, eu acredito, né? Esta é a orientação da igreja. Porém, nós não podemos agora limitar esta força e esta graça que também alcança as famílias lá na sua casa, na sua igreja doméstica, lá no seu ambiente, dentro desta realidade atípica, né? Desta realidade que ninguém esperava, que ninguém imaginava. O que a igreja orienta é que os fiéis tenham esta comunhão. A comunhão, ela vai muito além, né? Às vezes, do fiel estar ali presente. Por isso, nós orientamos nesse contexto de Semana Santa os fiéis a colocar um copo de água, por exemplo, de frente do monitor, lá no computador, da televisão, para que ali, com aquele gesto simbólico, eles tivessem comunhão com o padre. E na hora da comunhão, aí eu pedi, olha, tome o seu copo de água aí, é um gesto simbólico. Então, esta comunhão presencial que a igreja sempre orientou, a igreja vê sim esta força que ela transcende os limites da paróquia, vai além. Porque Deus, pela força do seu Espírito, sopra em todos os lugares e sopra onde quer. O Espírito Santo de Deus sopra aonde quer. Me diz uma coisa, e a confissão virtual é permitida? Então, este é um dilema. Quantas pessoas queriam, então, ali expressar ali, o seu pecado no contexto do trido em preparação para a Páscoa, queriam se confessar como fazem ao longo de muitos anos. Mas como isso não foi possível, para evitar também o contato pessoal, sobretudo do grupo de risco, né, o pessoal da terceira idade, com algum tipo de enfermidade pré-existente, segundo a orientação da igreja, que eles fizessem também como este ato de fé, um exame de consciência. Não é a confissão ela é sim ali presencial, ela não é possível pelo WhatsApp, né? A confissão ela é marcada pelo sigilo, o sigilo da confissão ela é sagrada, o sigilo é sagrado, e ali a igreja não substitui, mas também para até confortar um pouco os fiéis, porque ao longo de muitos anos, pessoas com 60, 70 anos têm o hábito de confessar pelo menos, como orienta a igreja, uma vez individualmente por ano. Como este ano não foi possível, a igreja orientou à distância o exame de consciência. Não é substituição do sacramento da confissão, mas quem sabe um método paliativo para confortar um pouco o coração das famílias. É justamente um período onde as pessoas costumam fazer as suas confissões, né? E me fala uma coisa, a bênção e a aspersão da água são possíveis de modo virtual? Então, na verdade, a bênção, assim também como esta mesma visão, né, esta mesma mensagem que eu passei com relação à confissão, vale também para a bênção. Eu acompanho em vários programas religiosos de norte a sul do Brasil, que os padres orientam, né, e confortam as famílias à distância também com esta bênção, né? A bênção do padre, ela vai pela força do Espírito além dos limites, né? Ela vai também lá. Não é a absolvição dos pecados, não é a aspersão, né? Porque aspersão significa aspergir,
Então o padre não vai aspergir então a tela do celular que está transmitindo a missa e que aquela aspersão vai chegar. Não, mas a imposição das mãos do padre. A imposição das mãos do padre é o gesto mais sagrado, porque é também pela imposição das mãos do padre que acontece a transubstanciação. O pão em corpo, o vinho em sangue. Então, a imposição e o rito pronunciado pelo padre, né? Ali o momento da consagração do pão em corpo e do vinho em sangue. Então, se o padre impõe as mãos e a força desta bênção chega às famílias, claro, é Deus que conduz, né? É Deus que conduz. E é esta força que motiva as famílias neste momento de dor e de dificuldade, então receber ali um conforto, um pequeno alento para a alma e para a fé. Padre, deixa eu fazer uma pergunta agora, juntando duas experiências, né? Há cerca de uns 5 anos atrás, mais ou menos, a época que minha mãe faleceu, eu estava conversando com um padre amigo da família e ele estava falando muito sobre o Papa Francisco, que estava trazendo uma nova visão para a igreja, uma visão mais progressista, mais para frente, né? Com tantas mudanças. E algum tempo atrás, assistindo aquele filme Os Dois Papas, que fez aí um grande sucesso, a gente vê ali no diálogo do Papa Bento XVI com o Papa Francisco, onde o Papa Bento XVI falava, apesar de não concordar com nada do que, né, não sei se é fictício ou não, mas apesar de não concordar com nada do que precisa vir, eu sei que só você, falando para o Francisco, só você pode fazer essa mudança. O Papa Francisco veio realmente para mudar a igreja, mudar a cara da Igreja Católica? Então, Jô, é fato que nós entendemos que à frente de uma grande administração e à frente de um grande governo, o comando, ele determina o ritmo, ele determina também a direção. E a igreja, ela é uma grande instituição, ela é uma instituição universal, ela está em todos os continentes do mundo, e o Papa, além de líder mundial da Igreja Católica Apostólica Romana, ele é chefe de Estado. Então, o Vaticano é um Estado que tem o Papa como seu líder, como seu governador. Este filme que eu ouço falar tanto no nosso meio cristão católico, eu não tive a oportunidade ainda de assistir, mas eu assisti uma entrevista num debate com o diretor. E ele foi, de fato, explicando o que as pessoas não compreendem ali olhando no drama do próprio filme. Ele quis, de fato, ali colocar duas situações, assim, aparentemente antagônicas, né? Tão divergentes ou diferentes, colocar em comunhão e unidade aquilo que é próprio da igreja. Não é suficiente, não é razoável as pessoas olharem para a igreja com aquela mesma interpretação que se fazia sociologicamente, direita e esquerda. Não existe isso. Não existe. O nosso único líder, né, no céu é Jesus Cristo. A igreja é de Jesus Cristo e é o Espírito Santo que conduz. Então, o primeiro fundamento da igreja é a unidade. É a unidade. Não existe na igreja direita, esquerda, não. Porque Jesus é único. É único. Então, qualquer papa que assuma, né, por mais que tenha ali seu modo próprio de conduzir o governo, a administração, vai numa mesma direção, tendo Jesus como centro e a vida de todos os cristãos para a paz, para o amor, para a vida, a fé e a esperança. É o único desafio que o Papa tem, né? Agora as pessoas fazem as interpretações e o filme é um filme, né? Tem seu objetivo, precisa ter esse impacto, porque senão ninguém vai assistir, né? E as pessoas têm essa curiosidade com a igreja, né? Ai, 2 papas.
assistindo times, partida de futebol, no rancho de férias, o Bergoglio, que agora é o Papa Francisco, e de repente o Bento XVI, que era o Ratzinger. Como é que esses dois papas lidam? Eles são opostos? Não. A Igreja de Jesus Cristo, e aquilo que dizia o Papa Bento XVI, quando ele foi passar para o Francisco, né, que ele foi renunciar ali à condução da igreja, né, se é que podemos chamar renunciar, mas ele foi se afastar, né, do governo da igreja. Ele dizia: o barco não é meu, o barco é de Cristo, eu só estou saindo para que outro conduza. Uma expressão sábia de um Papa muito intelectual de toda a história da igreja. Aliás, as palavras do senhor agora também muito importantes. Seria importante que os nossos governantes seguissem, né? Que não existe esquerda e direita, que não existe o rico e o pobre, o branco e o negro, que, né, ele pode até ser eleito por uma fatia, mas a hora que ele vai governar para todos. E é aí que ele tem que ter a visão ampla de toda a sociedade, né, padre? Bom, pessoal, estamos chegando ao final do Fala aí Jô dessa noite, mas eu queria que o padre Edilberto deixasse a sua mensagem a todos os nossos telespectadores, a todos aqueles que estão assistindo o Fala aí Jô dessa noite e que vão assistir também em outros canais logo mais. A primeira mensagem que eu deixo a todos os nossos telespectadores, em primeiro lugar, agradecer a você, Jô, pela oportunidade de estar aqui trazendo uma mensagem ao nosso povo, trazendo a mensagem aos fiéis cristãos, católico, apostólico romano e todos os cidadãos, né, os cristãos e de outras denominações religiosas, que o bem maior que Deus nos deu foi a vida. O tema da campanha da fraternidade neste ano, né? Então, fraternidade e vida, e o lema olhou e teve de compaixão, é o nosso grande desafio, onde a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, deve ir além, ir a todos os povos. O bem maior é a vida. Por isso, também fica aqui um apelo às autoridades, aos governantes, que o povo deve ser os destinatários de todas as nossas decisões, que eles não levem em conta a ideologia partidária, a simpatia. Não é uma questão de simpatia à vida, é uma questão de decisão fundamental, essencial, aquilo que faz a igreja. A igreja, ela tem como bem maior a vida. E é isso que nós devemos, então, seguir, defender, através das nossas orações, das atitudes da igreja, através das ações sociais da igreja, pelas pastorais voltadas para a caridade, o atendimento ao morador de rua, como nós fazemos na paróquia São Francisco de Assis. E, olha, triplicou as nossas ações. Saímos do atendimento de 80, 90 moradores de rua para mais de 200. A ação social, através da pastoral social da nossa paróquia, que atende mensalmente mais de 300 famílias com cestas básicas religiosamente. São às vezes pequenos gestos, mas que levam a mensagem que serve de exemplo e de modelo para muitos. Então eu digo aos cristãos que são em mares agitados que nós preparamos fortes, resistentes e perseverantes velejadores, que eles não desanimem, tenham fé. Deus provê, Deus proverá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, segure nesse momento na fé, tenham paciência, coragem, força. Isso vai passar, isso vai passar. O importante é nós não desanimarmos, não cairmos no desespero, não ter medo, mas confiar em Deus, recorrer à oração e entender que a igreja está com eles na oração, através da Santa Missa, e nós vamos usar todos os meios possíveis para chegar a todos eles, Então que Deus abençoe, Deus ilumine, o Santo Espírito de Deus, com a sua sabedoria, conduza aqueles que têm o poder de liderar o nosso povo e, sobretudo, as famílias que nesse momento estão estressadas no ambiente familiar. Mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, que Deus te abençoe, te ilumine. Vamos na fé e que Deus nos proteja e nos guarde. Que assim seja.
Padre, eu queria, antes de encerrar o programa de hoje, dizer aqui, fazer um relato. O senhor não deve saber, mas, quer dizer, não deve imaginar. Saber, o senhor lembra, talvez. Há 2 anos atrás, eu fui candidato nas eleições de 2018, e um dos momentos mais marcantes que eu tive na minha campanha não foi em público, não foi ali com tanta gente, mas foi uma bênção que eu recebi do senhor lá na nossa igreja na General MacArthur, na paróquia de São Francisco de Assis, ali com a minha querida Dona Norma, mandar um beijo para a Dona Norma, e aquele momento foi um momento que nos trouxe ali, saindo naquela quinta-feira, se eu não me engano, de manhã, para um dia que seria longo, que seria difícil, e me trouxe ali aquela bênção, aquela paz. Então eu queria aqui agradecer de público aquele momento em que nós tivemos ali esse congraçamento, vamos dizer assim. E, mais uma vez, estamos encerrando o Fala aí, Jô, e eu queria deixar aqui mais uma vez a todos vocês uma mensagem para que nós todos nos unamos. É um momento de união de toda a sociedade, como nós estamos falando durante todas essas semanas. Precisamos cumprir, sim, o distanciamento social. Precisamos seguir as orientações dos especialistas. Não vamos nos achar que não tem morrido tanta gente, por isso a gente pode sair na rua. Não, se as coisas estão dando certo, é porque nós estamos seguindo aquilo que tem nos sido colocado. A economia é importante, mas nós precisamos, acima de tudo, pensar na vida dos nossos semelhantes, dos nossos irmãos, de todas as pessoas que estão tanto do nosso lado, quanto aqueles que estão lá distantes. É difícil não encontrar o seu pai, o seu avô, a sua mãe, o seu filho. É importante, nesse momento, que nós mantenhamos essa distância para que todos possam, amanhã, se abraçar muito e compartilhar de diversos momentos de alegria, de felicidade e de vida. O Fala aí, Jô, dessa noite fica por aqui. A semana que vem a gente volta aqui pela rede Connect TV. Até lá, uma boa noite a todos.